Boa tarde, meio-dia, horário do nosso Bem na Pausa, toda segunda-feira. E eu vim hoje, pessoal, falar com vocês sobre desparasitação. Você está aí assistindo e pensa comigo. Você se sente cansado, fadigado, indisposto, sente estufamento abdominal, sente que não faz direito à digestão, sente queda de imunidade, você que é mulher e tem uma deficiência de ferro importante, ferro e ferritina, difícil subir o seu ferro e a sua ferritina, você muitas vezes suplementa por via oral e o ferro, a ferritina não sobe, isso acaba desencadeando uma queda de cabelo, acaba desencadeando alteração no seu metabolismo. Pois é, gente, muitos dos sintomas que nós temos hoje em dia, acreditem, podem estar relacionados à parasitose intestinal. E eu falo isso por quê? Porque cada vez mais a gente se alimenta fora de casa, né? A alimentação está saudável no sentido de procuramos nos alimentar de saladas, de legumes, comemos muita comida japonesa, que é uma comida crua, né? Temos animais de estimação em casa, cachorro, gato, enfim, colocamos a nossa mão em lugares sujos e levamos à boca. O celular, por exemplo, é um local muito contaminado, né, que a gente coloca na nossa cama, no nosso travesseiro, no nosso banheiro, que a gente pega, que a gente coloca, enfim, pega no celular e coloca a mão na boca, né? Acreditem, esses vermezinhos que vivem nos parasitando, eles estão em todos os lugares. Óbvio que, acreditem, existem alguns bichos que vivem com a gente em forma simbiótica, né? A gente se aproveita deles e eles se aproveitam da gente. Isso é super saudável, isso é necessário para que a vida exista. Eu falo muito assim para as mãezinhas, né? A gente tem que deixar os nossos filhos terem contato com a terra, terem contato com esses bichos, porque assim a gente vai criando a imunidade. Porém, alguns parasitas, né, que são seres totalmente diferentes, que fazem coisas diferentes, eles vivem nos parasitando mesmo, e acreditem, o principal mineral do qual eles se alimentam é o nosso ferro. Isso acontece em homem e acontece em mulheres, né? Eu não sei porquê, nós mulheres somos muito mais sensíveis, né? Nós mulheres temos uma deficiência mais importante, os parasitas eles acabam sugando mais o nosso ferro, enfim. Isso tem uma diferença muito grande quando a gente fala do sexo masculino para o sexo feminino, tá? Mas, pessoal, os sintomas que eu falei para vocês aqui no começo, que eu vou repetir, muita gente entrou agora, mas eu vou repetir, vamos lá. Cansaço, fadiga, indisposição, baixo nível de energia, estufamento abdominal, constipação ou diarreia, que muitas vezes é confundido com síndrome do intestino irritável, aquela sensação de que você acorda com a barriga sequinha, mas vai dormir com ela muito inchada, gases e principalmente essas alterações de ferro e ferritina. Muitas mulheres têm isso. A causa da diminuição de ferro e ferritina podem ser inúmeras, né? Desde um fluxo menstrual intenso, a uma falta de ingestão de alimentos ricos em ferro, a uma dificuldade de absorção, né? Da parte de estômago e intestino desse mineral. Isso pode estar relacionado, mas tudo isso pode estar relacionado e pode ter ainda um aditivo aí, que são os parasitas, né, os vermes intestinais que se alimentam e sugam o nosso ferro por via intestinal. Essas pessoas, pessoal, elas acabam não tendo eficácia no tratamento com ferro, né? Oral, nem pensar, né? Porque a gente está dando ferro oral e o parasita está sugando. Quando a gente faz endovenoso, tem aquela melhora momentânea, mas daqui a pouco cai novamente, porque a gente não está conseguindo segurar o ferro. E esse é um dos sintomas de parasitose intestinal, tá? Que a gente tem que cuidar. E muita gente fala assim, mas quando eu vou fazer a desparasitação, eu tenho que desparasitar a minha família inteira, né? Isso também nem sempre isso é certo, tá, gente? A gente tem que ir, né, devagarzinho, de acordo com os sintomas e, óbvio, sempre prezando para a saúde, né, de quem a gente está cuidando. Mas o que eu quero falar é que a desparasitação, ela precisa entrar no nosso tratamento. Muitas doenças são desencadeadas por esses parasitas, né? E a gente acaba desencadeando esses sintomas depressores ou sintomas de inúmeras doenças que não são doenças, mas que estão ali pela falta das vitaminas dos parasitas estarem sugando, né? Então, é algo que a gente tem que ter cuidado, a gente tem que fazer. A desparasitação, ela pode ser feita de inúmeras formas. A gente tem um e-book, né? Se quem quiser ter acesso a esse e-book, que é um guia prático de desparasitação, é só digitar aí Detox que a gente encaminha para vocês, tá? É um guia prático de desparasitação e eu coloco lá inúmeras dicas para vocês terem noção. Um potente,
desparasitador natural é o alho. Né? Então, ingerir o alho pela manhã em jejum ajuda muito, não só nos vermes, nos parasitas, mas ajuda muito nos fungos, né? Na candidíase de repetição. Vocês sabiam que mulher que tem candidíase de repetição, ela obrigatoriamente tem que desparasitar? Não se deve começar nenhum tratamento para candidíase sem desparasitar antes. Pois é, tá? Então, imagina que existe um bolo, né, de vermes, de parasitas, de fungos ali que estão gerando uma profunda desbiose intestinal, um desequilíbrio, né, entre as bactérias boas e bactérias ruins. A gente tem que cuidar. Então, quem tiver interesse aí, escreve Detox, que a gente encaminha para vocês o nosso guia prático de desparasitação. Mas, eu estava falando do alho, né? O alho é um alimento, gente, importantíssimo, tá? O ideal é que seja um alho in natura, que ele é rico em alicina. Essa alicina, que só é liberada quando a gente quebra o alho, muita gente me pergunta assim, eu posso, né, engolir um dente de alho como se fosse um comprimido? Não. Por quê? Porque o ideal é a alicina chegar no estômago já liberada. O alho a gente deve picar ou maçaricar, deixar ele descansando ali por 10 minutos e depois ingerir ele in natura. Ai, Marina, mas eu não vou ficar com gosto de alho, com bafo de alho na boca. Você vai ficar se você mastigar o alho, mas você já vai engolir ele mastigado ou picado, né? Então é engolir mesmo, coloca numa colherzinha e engole com um pouquinho de água. Às vezes a gente pede para colocar um pouquinho de mel de abelha, o ideal é que seja um mel de abelha mesmo, para equilibrar o gosto mais forte do alho. Essa alicina, ela tem um poder de anti-inflamar, antiparasitário, antifúngico e antibactericida, tá, gente? Então, melhora a imunidade, né? Melhora a função gastrointestinal, melhora a digestão, melhora a modulação, né? A regeneração da mucosa gástrica e intestinal. Então, ele é tratamento para desbiose também. E é um tratamento super natural, né? Além do alho, a gente tem a semente de abóbora, né, que libera também essas substâncias antioxidantes que ajudam a eliminar aí os vermes. E outra coisa também, né, a gente fala muito sobre começar a desparasitação na lua nova. Por que a gente fala isso, gente? Porque a lua nova é um período em que os parasitas eles saem de dentro do intestino e eles vão para pro lumen intestinal. Eles saem de dentro das suas casinhas e vão para o lumen intestinal. No lumen a gente consegue pegar eles e matar. Tá? Então, o ideal seria na fase de lua nova a gente iniciar o processo de desparasitação, que a gente tem mais chance de pegar todos os parasitas em todas as fases de reprodução. Porque, por isso que muitas vezes assim, a gente começa a desparasitação, né, pegou um parasita, mas as larvinhas continuaram, os ovos continuaram. Então, a gente tem que ter esse cuidado de pegar o parasita em todas as suas fases reprodutivas para a gente poder eliminar eles do nosso corpo, né? Aí outra vez me perguntaram assim, eu preciso desparasitar de 6 em 6 meses, todo ano. Isso é muito individual, tá, gente? Se você tem muito animal de estimação em casa, gato, cachorro, se você come muito fora de casa, se você é acostumado a comer muita salada fora de casa, muita comida japonesa, né, esses molhos preparados aí, maionese, enfim, eu indico desparasitar pelo menos uma vez ao ano. E é sempre bom a gente acompanhar com o exame de fezes, tá? Com o parasitológico de fezes. Nem sempre ele dá positivo para parasitose, mas é bom a gente sempre acompanhar para ver o que está acontecendo ali. Se está liberando muita inflamação, né? Eu gosto de medir a calprotectina fecal, que ela é um marcador direto da inflamação do lumen intestinal. Então a gente vai saber se o seu intestino solto ou preso demais tem relação com síndrome do intestino irritável, doenças inflamatórias intestinais, ou se ele tem relação mais com a parasitose. Então tudo isso a gente precisa equilibrar e organizar. Mas o que eu queria falar para vocês é exatamente o fato de que os parasitas existem, né? Eles estão aí em muitos casos para nos trazer sintomas de doença, que muitas vezes não são doenças, são apenas sintomas porque o parasita não está deixando o nosso corpo funcionar direito. A gente pode tratar de formas naturais, sim, auxiliar nesse tratamento. Muitas vezes, né, eu faço desparasitação, às vezes com medicamento, às vezes com tinturas, né, às vezes com chás, que ajudam muito nesse processo. Dá para fazer assim. Mas é bom a gente sempre prevenir, né? O prevenir é ter cuidado no ambiente que você frequenta de alimentação, mas usar esses aditivos como o próprio alho, a semente de abóbora, né? O açafrão, tudo que anti-inflama o nosso intestino ajuda. Porque imagina que o parasita ele gosta de um ambiente inflamado, ele gosta de um ambiente rico em
desculpe a palavra, mas rico em porcaria, né? Aqueles alimentos que não nos fazem bem. Ele gosta de pegar um intestino inflamado, ele gosta de pegar um intestino hiperpermeável. O parasita, quando você ingere, ele não vai se fixar se ele olhar e dizer, nossa, aqui está muito limpinho, aqui está muito saudável, o que eu vou fazer aqui? Ele não vai. Agora, se ele entrar e ele vê que é um intestino totalmente inflamado, hiperpermeável, é um intestino que está apto para brotar parasitas, ele vai ficar ali, ele vai grudar. Então, fazer o tratamento é importante, mas prevenir também. Como é que a gente previne? Ingestão de água, sono, evitar medicamentos, né, de forma adoidado, muita gente se automedicando, tomando muita coisa sem necessidade. Se alimentar direito, né, ter essas ervas que ajudam na anti-inflamação, ter o açafrão, o gengibre, né, esses alimentos que são ayurvédicos, são da medicina ayurvédica e que eles trazem pra gente uma proteção muito grande. Imagina, pessoal, que a Índia, né, onde iniciou a medicina ayurvédica, quem já foi lá, ou quem já assistiu filmes, ou quem estuda, sabe do que eu estou falando, né? A Índia é um país muito contaminado, a Índia é um país que tem uma pobreza extrema, né? A Índia é um país que tem uma altíssima espiritualidade. Eu acho que de todos os países, eu acho que é o mais espiritualizado, mas ele tem também, em contrapartida, uma pobreza muito grande, uma falta de saneamento básico em muitas regiões, né? E isso gera também um risco de contaminação muito maior, né? Então a gente vê aquelas crianças desnutridas, tanto pela alimentação quanto porque o parasita está sugando tudo ali, né? Então a medicina ayurvédica, ela tem tratamentos para isso e ela parte do princípio de que tudo que está na natureza nos ajuda a nos curarmos, né? Então isso que eu falei, o açafrão, o gengibre, são mecanismos da medicina ayurvédica encontrados no solo. Deus nos deu, né? É uma dieta divina, é uma suplementação divina e ajuda muito nesse processo de desparasitação. A ayurvédica, para mim, gente, é assim, uma medicina sensacional, porque a gente tem relatos dela de até 8, 10 mil anos antes de Cristo, tá? Então ela já existe desde que o mundo é mundo, praticamente. E as pessoas começaram a entender que na natureza a gente tem tudo que a gente precisa para curar, para adoecer também, né? O homem faz a gente adoecer, a natureza faz a gente se curar. Então na natureza a gente tem tudo que a gente precisa para se curar, para viver, sobreviver e nos curarmos. Então até dos parasitas, elas também, a ayurvédica também ajuda nesse processo. No nosso guia de desparasitação, né? Nosso guia prático de desparasitação, a gente fala sobre a ayurvédica, a gente dá essas dicas, né? Então quem quiser aí é só digitar a palavrinha detox que a gente vai enviar para vocês esse e-book, tá? Do nosso guia de desparasitação, que tá excelente. Tem lá explicando como usar o alho, tem falando sobre os probióticos, tem falando sobre os chás, tem falando da hora certa de começar, a hora certa de terminar, a hora certa de repetir, porque a gente tem que fazer o ciclo 2 vezes, né? Tem todo esse processo. Mas o que eu quero falar para vocês, pra gente encerrar nossa live aqui rapidinho sobre desparasitação, tá? Não subestimem os sintomas de vocês. Não achem que estar cansado é normal porque você trabalhou muito. Não achem que estar com a memória ruim é normal porque você passou dos 30, 40 anos, tá? Não achem que isso é normal. O novo normal não é o correto, tá? O novo normal está totalmente mascarado por uma sociedade doente, por uma alimentação errada, pelos estresses do dia a dia, né? pela facilidade de alimentos mais rápidos, como os fast foods, alimentos em que a gente não prepara. Então não subestimem esses sintomas, cuidem da saúde de vocês, entendam que o nosso corpo é o nosso templo, é a nossa casa, tá? Então a gente precisa ter essa consciência. Qualquer coisa que você esteja sentindo que não está bem, tomem cuidado também, porque muitas vezes, se você não pegar um médico que saiba prevenir, porque a gente tem dois tipos de médico, tem um médico para tratar e tem um médico para prevenir. Os dois são importantíssimos, tá, gente? O de tratar é importantíssimo, mas o de prevenir também. Só que uma coisa que a gente tem que saber, o médico de prevenir, ele não vai ser bom em tratar. E o médico de tratar, ele não vai ser bom em prevenir, tá? Então, se vier um paciente para mim com uma doença muito grave, infecciosa, enfim, eu vou encaminhar para o médico de tratar. Eu não vou me meter no tratamento do médico de tratar. E ele vai ser importantíssimo para a cura daquele paciente. Assim como o médico de prevenir faz coisas diferentes do médico de tratar. Então, não adianta você fazer um check-up de exames laboratoriais e levar para o médico de tratar, porque ele não vai entender e ele não vai conseguir te ajudar. Então, são médicos complementares, né? Cada um no seu quadrado, cada um fazendo a sua função, tá?
Então, o que eu peço para vocês é não subestimem esses sintomas, procurem um médico adequado para tratar e cuidar do que você realmente precisa. Cansaço, fadiga, indisposição, baixo nível de energia, alteração de memória, concentração, enfim. É o primeiro sintoma de que o seu corpo está dando de que precisa ajuda, tá? E muitas vezes ele não adoeceu ainda, mas ele está no caminho para o adoecimento. O adoecer precisa de tratamento. Esse caminho precisa de ajuda e de prevenção, tá? De empurrãozinho. Então procurem o médico correto e peguem essas dicas aí da desparasitação, baixem o nosso e-book, escrevam aí nos comentários Detox que a gente manda o link para vocês baixarem. Baixem o nosso e-book, estudem e coloquem em prática, porque eu tenho certeza que a vida de vocês vai ser muito melhor. E mais, eu tenho certeza que muitos de vocês aí até têm a prática de ingerir chás. E muitos dos chás que vocês estão ingerindo também têm o poder de desparasitação. Muitas vezes a gente não sabe só como ingerir, o momento correto de ingerir para que a gente tenha esse propósito, né? Mas no e-book a gente explica tudo isso. Guardem aí com vocês e é isso. Um beijo, uma live rapidinha sobre desparasitação para vocês se ligarem nos sintomas e se ligarem que não é normal e se ligarem para se cuidar e desparasitar quando for necessário, tá? Beijos, até segunda que vem.